Vamos dar início à nossa live de estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo é promovido pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita de Dourados, localizado na Rua Ivinhema, número 5565, em Dourados. E nós temos o apoio fundamental do Odilon, lá de Palmas, que abre para nós, que organiza aí a parte técnica e faz funcionar o nosso estudo. Então, iniciamos fazendo a nossa prece. Pai Celestial, amigo, mestre, guia e modelo Jesus, benfeitores queridos, que tanto trabalham por nós, que tanto se dedicam pela causa do bem, pela evolução da humanidade. Muito obrigado. Muitas graças a todos. E graças também, obrigado a todos que estiverem conosco nesse instante, para esse momento de estudo. Muito obrigado pela companhia, pelo reforço, pela força. E rogamos, então, ao Pai Celestial, ao nosso Mestre amoroso, todas as bênçãos que se derramem sobre nós, para que neste momento a gente possa estar mais intuído, mais inspirado, podendo ir mais a fundo nos conhecimentos dessa obra tão fundamental da doutrina espírita, que também é tão fundamental na nossa visão de mundo, base de ter um conhecimento mais detalhado que está chegando a nós, que a gente possa então aproveitar, que a gente possa entender mais a fundo e que a gente possa trazer para o nosso coração essas lições, esses aprendizados, para que a nossa vida, a nossa prática, para que a nossa relação com o mundo e todos os seres se torne melhor, se torne mais evoluída. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós estamos na reunião, na live, né? Número 82. Número 82. E o Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 7. De volta ao mundo, de volta o Espírito à vida corporal. E na semana passada nós estávamos estudando o título Idiotismo, Loucura. E paramos na última pergunta, que ela é um pouquinho mais longa, pergunta número 375. Depois nós vamos da infância, né? Então, aliás, não, estou equivocado, né? Até 378 pelo programa aqui. Falei que era a última, então não é a última, falta mais 3. E então nós estávamos estudando essa daqui. Nós não chegamos a fazer ela, né, João? Só foi feita uma rápida leitura só da pergunta. Mas... ela está pendente. Está pendente. Você quer fazer ela? Ela tem, deixa eu ver aqui quantos. Ela tem dois slides, né? Porque ela tem a 375 e a 375A. Se você quiser fazer por partes, ou então a gente já passa as duas. Vamos lá. Então vamos na primeira parte.
Qual é a situação do espiritismo na loucura? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer, senão com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou o conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões, no que respeita a esses órgãos, ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou intelectualmente atacado ou modificado, e fácil te será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Bom, continua, né, sobre a influência a questão do corpo, né? Capacidade, a influência do corpo nas capacidades do espírito, né? nas potências do espírito, nas habilidades que o espírito tem. Então, mostrando claramente que aqui no mundo físico nós dependemos totalmente dos sentidos físicos e da capacidade do nosso cérebro. Se o nosso cérebro tiver um defeito, tiver uma limitação, então o nosso espírito vai ficar limitado na sua manifestação, em torno de aptidões, em termos de capacidade de agir sobre a matéria e capacidade de interagir com os semelhantes. Eu acho que esse é o foco central dessa questão. Então é lógico que se o cérebro tem uma limitação, o espírito vai ficar sem a capacidade de se manifestar e vai parecer que essa limitação é do espírito. Porque o que nós vemos é o corpo, é a manifestação que o corpo pode fazer, claro que comandado pelo espírito, e entendemos que quando o corpo... como enxergamos diretamente o corpo? Quando vemos um defeito que é produzido pela inaptidão do corpo, nós atribuímos também ao espírito, costumamos fazer isso. Quer comentar aí ou seguimos? Eu ia colocar a questão, né, que após o desencarne, durante um certo período, às vezes ele fica com essas limitações. Então seria impressão, né, que ele ainda não está inteiramente à vontade, digamos assim, né, no mundo espiritual. Ele ainda está sob a influência daquela limitação que ele passou aqui na Terra enquanto encarnado. Então ele acredita, né, que ele esteja, por exemplo, sem a visão, às vezes, por exemplo, pode perder a voz, né, a audição, e no caso mais específico, que é o objeto da pergunta aí, a questão do cérebro, né? Ele acredita que ele não tem condições mentais de se manifestar. Então, mas é pela questão da limitação ainda oferecida, porque ele ainda não está ambientado na nova condição que ele se encontra. Então ele permanece
com aquela limitação temporária, né? Um caso assim, mais recente que a gente teve, né, que o Orlando até estava comentando, né, foi do André Luiz, né, que agora perguntou se já está enxergando, já está enxergando, né? Então, mas ele permaneceu provavelmente durante um tempo, né, com aquela limitação, que é uma questão que carrega, né, aquela impressão, a pessoa tem dificuldade. Eu acredito que o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento dessas questões, abrevia mais esse tempo, né? Logo a gente pode se ambientar, mas nem por isso deixa de passar por esse momento, né, de limitações, que pode ser mais ou menos longo, de acordo com as nossas crenças mesmo, né, com as nossas limitações que nós nos impomos a nós mesmos. A gente não sabe, né, o que provocou, por exemplo, aquela limitação, e a pessoa aqui é uma bênção, muitas vezes, nessa limitação, porque impede ele de enfrentar desafios, né, que ele às vezes não está preparado para isso, né, culpas e outras coisas mais que carrega. E no plano espiritual também, né, o medo ainda faz com que a pessoa ainda permaneça naquela situação por um tempo talvez até maior, né? Medo de enfrentar situações que são dolorosas para o espírito. Essa é uma condição, acredito que seja assim. Nós estudamos nos livros paralelos agora, né, de André Luiz, por exemplo, Emmanuel, e ele traz essa informação de uma forma até mais assim, detalhada, com vários exemplos, né, de como que os espíritos se comportam no mundo espiritual, e a gente percebe sim que é muito mais ampliada as suas condições, né, de entender as coisas, de movimentação, de ouvir, enfim, tudo é mais ampliado no plano espiritual. É isso mesmo, é interessante essa observação, porque como afirmou que o espírito, que quando está em liberdade, ele tem essas possibilidades, recebe diretamente as impressões, exerce diretamente a sua ação sobre a matéria, né, diretamente e com a amplidão muito grande, né, das suas capacidades. Enquanto que isso acontece, lógico, não é logo que ocorre o desencarne, pelo menos para a maioria, a gente acredita que seja para a maioria dos espíritos, não acontece assim. Vai adquirindo lá, na esfera espiritual, vai adquirindo essa sensibilidade, né? Vai se tornando mais sensível, vai aumentando essa percepção. Ok. Vamos então para 375A. Vamos lá. É então sempre o corpo e não o espírito o desorganizado? Sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos, através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará senão depois de sua completa separação de toda a impressão material. Aí é aquilo que você falou, né? O espírito carrega, dependendo do tempo que ele viveu padrões, viveu formas de pensar, formas de sentir, ele carrega essa impressão por um período mais ou menos longo, depois de desencarnado. E aí no começo dessa parte,
é sobre essa limitação. Está falando aí mais do espírito encarnado, né? Porque está falando que pode ser limitada essa capacidade dele. Da mesma forma, o espírito age sobre a matéria, reage, e o espírito pode encontrar-se momentaneamente pressionado pela alteração dos órgãos, através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Então depende dos órgãos, né, que ele fala aí, encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos. Aí eu estou entendendo que ele está falando do corpo físico, né? E podemos talvez interpretar nesse primeiro parágrafo aí que o espírito ele age sobre a matéria no sentido até de modificar, tanto para piorar aquela situação como para amenizar. Por exemplo, uma questão de uma enfermidade, uma coisa assim, uma degeneração, né, uma limitação, né? Poderia estar contido aí nesse primeiro parágrafo, a influência que o espírito exerce para melhorar aquela condição, né, o tratamento na questão, por exemplo, né? Sim. Muito bem. Vamos então para 376. Seguindo em frente. Você lê essa? Pode ser. Qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso busca libertar-se por intermédio da morte. É uma questão assim que a pergunta tem um sentido assim. Se ele está sem nenhuma razão, né? A vontade dele está limitada, está alterada pela condição do cérebro que não oferece condição para que se manifeste. Como é que ele tem a vontade de suicidar, né? Aí ele explica aqui que o espírito, ainda que ele esteja sob aquele constrangimento, sob aquela limitação física, ele ainda assim ele sente a necessidade de se livrar daquela situação, né? E por isso ele entende que o caminho do desencarne é uma forma dele se libertar daquele corpo que não oferece condições para que ele se manifeste e ele causa isso, né? Imagino que é assim. Sim. Ainda que a pessoa não tenha a consciência, a clareza sobre a liberdade do espírito quando está desdobrado do corpo, né? Está falando de um encarnado. Ainda que não tenha a clareza, em momento de vigília, que é o momento em que se toma a decisão, e é o momento que se pode realizar esse ato, em momento de vigília a pessoa já sente, né, o espírito já sente esse constrangimento, está dizendo aí, né? Essa constrição, esse aperto de estar sem a possibilidade de se manifestar com a liberdade que o espírito tem. E se não tivesse falado da loucura, a gente estaria pensando de uma maneira mais genérica que as pessoas se suicidam em geral em razão desse constrangimento que sentem, né? E desse desejo de poder se manifestar mais livremente, né? De ter mais liberdade. Mas aí perguntou especificamente da loucura. Por alguma razão ele colocou especificamente a loucura, não generalizou, né? Então, em outras circunstâncias, em outros casos de suicídio com outras causas, pode ser que venha aí a questionar, né, e a obter resposta. Porque a gente sabe que aí tem uma série de condições, além dessa
desse constrangimento, né? Que o espírito está submetido. O constrangimento, ele existe sempre, né? Porque o espírito desencarnado, ele tem uma liberdade bem mais ampliada. O encarnado, ele se limita, ainda que nós tenhamos todas as condições físicas, né, aqui, mas ainda assim há uma limitação, né, bastante significativa, pelo que a gente vê. Então, o do livro dos Espíritos, ele esclarece. Sim. Muito bem, vamos para 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades. Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria. Como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhava. Então, esse ressentir-se aí, né? Se o espírito se ressente da perturbação das suas faculdades, está esclarecendo que isso ocorre enquanto ainda se tem vínculo, né? Se tem vínculo com a matéria. Quer dizer, como a gente diz às vezes, a pessoa que morreu, mas ainda não desencarnou totalmente, né? Está em processo de desencarne ou de libertação, de definitivo rompimento com os vínculos da matéria, com a matéria. Mas esses vínculos com a matéria, eles se dão parece, né, por algumas outras leituras, eles se dão por muito tempo. Né? Por exemplo, o livro lá que está em estudo, né, que você está coordenando o estudo, o livro Mensageiros, onde o André Luiz, no começo de um capítulo ali, mais inicial, ele começa a falar que ele conseguiu romper com esses vínculos da matéria, conseguiu se livrar deles, finalmente, depois de bastante tempo, depois de uns 10 anos, e aí sim ele conseguiu, inclusive, ver, tratar, sentir de forma diferente o mundo material e os familiares, a família dele. Eu acho que ele ainda estava se ressentindo ainda dessas perturbações das suas faculdades, de alguma forma. Não sei se é bem isso, né? Mas o certo é que enquanto a gente tiver com esses vínculos não são vínculos materiais visíveis, né? São vínculos mentais. Claro que mentais, emocionais, né? Eu diria que envolve toda essa questão, né? O emocional, o físico, principalmente a questão do apego, né? No caso do André Luiz, né? O apego, minha esposa, meus filhos, minha casa, tudo isso teve um peso muito grande para ele tentar se desvencilhar. Então, o ressentir, ele permanece. E é fácil de a gente entender isso, porque até mesmo aqui, enquanto encarnados, se a gente passa durante algum tempo numa determinada situação e rompe com ela, a gente fica vivenciando aquela situação ainda por algum tempo. Eu falo isso com uma experiência minha. Eu trabalhei durante 23 anos em escala de revezamento, né? Trabalhei com operador de subestação de energia elétrica. E durante muitos, não sei precisar quantos meses, mas durante muito tempo eu ficava sonhando que eu estava trabalhando ainda. Não desligava, né? Ficava ainda pensando aí, como se eu estivesse trabalhando, estava naquela situação. Né? Olha só. E se a gente vê a questão, por exemplo, da prisão, né? Nós sempre temos ouvido falar, né, que
que a encarnação é como se fosse uma prisão, né? Está preso ao corpo físico e tudo mais. As pessoas que vão presas, mesmo que fique pouco tempo, digamos 2 meses, ela até que ela se habitue de novo àquela situação de liberdade, que leva um tempo. Ela ainda permanece com várias situações emocionais assim, que limita, né? Algumas questões assim, ela não fica livre de imediato, né? Ela não volta à normalidade de imediato. Então, acho que tudo é assim mesmo, né? A gente permanece durante algum tempo. E cabe a nós diminuir, né, esse tempo, né? Pela nossa forma de se conduzir mesmo, né? De buscar entender, buscar mudar as coisas, para não ficar preso. Eu penso que o treinamento, né, que nós temos que receber a recomendação, começa já aqui na Terra, né, enquanto encarnado. Tá chegando uma hora, você vai para outro plano, né? Vai se acostumando com isso, com a ideia. Né? Tudo aqui é passageiro, não adianta você achar que é insubstituível, que tudo, né? As mudanças vão ocorrer, não vai ter jeito não, isso aí faz parte. Né? Não sabemos o dia, mas sabemos que vai acontecer em algum momento. É isso aí. Vamos lá para 378, que eu acho que é a última do título, né? A alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte. É uma lembrança. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve consciência de tudo que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que, quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Então aqui aquilo que já foi até mais ou menos comentado em alguns momentos aqui, né? Aquela lembrança e aquela limitação pode acompanhar por um tempo mais ou menos longo, dependendo do espírito, né? Os constrangimentos. Né? Ele vai ressentir, variável, isso aí não é igual para todos, né? Esse tempo de limitação que ele tem. E essas loucuras, a gente fala que loucura, a gente só pensa naqueles que estão realmente com o cérebro totalmente limitado, né? Modificado para a situação. Mas tem as loucuras que nós criamos, né? Os apegos das coisas. Eu me recordo que não sei qual livro que eu li, se foi Nosso Lar ou dos Mensageiros, não, foi Nosso Lar, eu acho, que narra que um parente do André Luiz estava já por mais de 50 anos no local agarrando um pote, né, de moedas, né? Estava ali, ó, agarradinho. Sim. Não, que de loucura. Aquilo é uma consciência, né? Até que alguém vai lá e tenta convencer ele, mas não tem jeito, a pessoa continua falando, acho que vão roubar aquele pote de dinheiro dele e fica agarrado aquilo. E ele cria aquela imagem, né? E aquela imagem está presa aquilo ali. Então os apegos, principalmente as questões de ordem material aqui, é muito pernicioso no mundo espiritual, né? A pessoa sofre muito com isso. Sofre demais. É isso aí. Está concentrado mais aí nessas questões todas aí que a gente acabou de ler. Na questão da loucura, né? A influência que a loucura tem, né? O efeito que a loucura deixa no espírito. Como que ela causa essa impressão no espírito e qual é a duração que pode ter essa impressão depois. E aí esclareceu que
é proporcional, né? A duração é proporcional ao tempo que esse efeito se produziu sobre o espírito, esse efeito do cérebro, no caso, esse efeito da limitação dos órgãos. Muito bem, vamos então para a 379, que a 379 é a 385 da infância, item 6, por tua conta. Infância. Da infância, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto, pode mesmo ser mais desenvolvido se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Então, essa limitação aí, que os órgãos imperfeitos impõem ao espírito, que está dizendo que ele só não pode se manifestar por causa desses órgãos serem imperfeitos, essa limitação representa uma perturbação para o espírito, não é isso? Eu acho que é essa perturbação. Falou dessa perturbação aí durante a encarnação, durante um tempo, porque se o espírito ele poderia se manifestar perfeitamente, até melhor do que o espírito de um adulto, só não faz por causa dessa limitação, dessa imperfeição ainda, né? Ou incompletude, inaptidão, porque os órgãos não adquiriram ainda a aptidão necessária para servir à expressão do espírito. É isso. O espírito não o corpo é apenas uma roupagem, né? Para classificar o espírito pela roupa que ele está usando. Essa roupagem vai mudando com o tempo. Na mesma encarnação modifica, muitas vezes. Sim. Muito bem, acho que essa. Vamos para a 380? Vamos. Numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto. Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento, e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem em apoio dessa resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Essa pergunta é interessante, né? Porque a gente fica pensando, bom, o espírito que está encarnando ali não é uma criança, ele já teve outras experiências, né? E quando ele está emancipado, está fora do corpo, né, durante o sono, alguma coisa assim, qual que é o comportamento dele? De uma criança ou de um espírito adulto? Como é que funciona isso? Então a gente vai naquela questão, né, da preparação que tem, né, durante a reencarnação. Há todo o processo, né, de preparação do espírito. A espiritualidade ali trabalha para fazer ele esquecer
temporariamente algumas experiências que não é bom que ele permaneça com ele, que ele vai causar danos durante o estado, né? Até depois que ele desencarna, várias experiências ele não se recorda, né? Vai recordando com o tempo, né? Tem aquelas sessões até que vai lá na frente de um vídeo e ele começa a ver as experiências que ele teve em outras vidas, que ele não teve. Então não é assim, ele está no plano espiritual, já se lembra de tudo, né? E se ele vai se ajustando àquele novo corpo, àquela nova situação, então a criança, ele vai se tornando também infantil, né? Daí diz, né, que até o sonho dele, quando ele adormece, é um sonho de criança, né? Ele sonha com coisas fantasiosas, coisas que tem a ver com a idade que ele está no plano físico. Então não vai ter esse desenvolvimento. Eu imagino que deve ter exceções, né? Deve ter espíritos mais desenvolvidos, que possa ter um desenvolvimento melhor na situação, né? Recordar alguma coisa, ter um desempenho, né? Nós vemos até na questão do encarnado mesmo, né? Não tem aquelas crianças precoces que se manifestam com experiência que a gente, né? Então são os casos, né, de crianças que têm talvez um desenvolvimento diferente do que é o habitual, né? Mas a maioria ela se ajusta àquele estado, né? Aquela estrutura, aquela identidade que ele está usando naquele momento. Então, é interessante isso aí que você está dizendo, e desde que você leu a pergunta no começo, já me veio a questão, né? Se essa capacidade do espírito, essa consciência ou essa perturbação, ela atinge o espírito no seu desdobramento, no seu momento de liberdade, né? Quando o corpo está dormindo. E uma outra pergunta que eu acho que cabe aí seria: o espírito vira criança? E parece que a resposta seria, de acordo com essa resposta que está aí, seria que ele vira criança de novo. Ele não tem mais a mesma percepção. Ele está com ele todas as capacidades que ele já adquiriu, todas as potencialidades. Mas ele não consegue manifestar. Se ele for, por exemplo, vamos dizer que ele possa se manifestar num médium. Parece que ele não vai se manifestar como um espírito adulto. A impressão que dá aí é essa. Porque aí fala do sonho pueril dele, dos pensamentos dele. Então, o mental dele, né, imaginário dele, começa a se sintonizar com de uma criança, ou nem ter tanta imaginação, porque está muito ligado. Está totalmente já ligado. Talvez essa palavra totalmente não esteja cabendo aí, né? Porque a encarnação se completa até os 7 anos. Mas ele já está muito ligado e muito influenciado por esse novo corpo que tem os órgãos ainda muito limitados, ainda muito imperfeitos. É isso. Eu entendo assim, ele tá. É até uma necessidade, né? Se ajustar melhor a nova situação, né? Se ele tivesse... Sim, torna o espírito mais vulnerável, torna o espírito mais suscetível às influências. E eu digo às influências porque ele pode receber influências ruins também, não só influências boas que vão educá-lo, que vão ajudá-lo a corrigir os defeitos que ainda traga, né? Mas pode também
receber influências negativas, né, de mau exemplo, de descuido. Isso. Muito bem, vamos para 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo? Falando de um espírito que desencarna ainda quando criança, né? Ele retoma imediatamente o seu vigor como espírito. Não, seu vigor primitivo, né? O vigor do espírito. Assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, ele não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. E aí tem uma questão que eu não sei onde é que está. Não lembro se foi você já que comentou em algum outro momento. Tem uma questão, o espírito que desencarna com 2 anos, 3 anos, 5 anos, o espírito com a morte da criança, que disse no começo, né? No mundo espiritual, ele está em forma de criança ou em forma de adulto? E aí eu vi uma explicação, um entendimento, e não sei em qual obra que está, de que até uma idade, que eu não sei se agora é até os 4 ou é até os 6 anos, por aí, ele, no mundo espiritual, ele retoma a sua forma de espírito adulto, que já era antes de encarnar. E depois disso, então ele volta para o mundo espiritual como criança, depois dessa idade. Eu não lembro se é de 4 anos ou é de mais idade. Ele volta como criança. E por que isso? Porque ele não tinha ainda sido totalmente, como é que a gente diz, condicionado pela vida, pelo corpo. Ele não tinha ainda completado, não tinha ainda avançado muito na sua encarnação. Então ele ainda está como adulto. E depois de um tempo, então, se ele desencarnar aos 7, 8, 10 anos, ele retorna ao mundo espiritual como criança. Você já viu isso? Não conheço essa... Tem essa explicação. Essa explicação eu não conheço. Na minha cabeça, eu não vou afirmar, né, que tem isso aí, né? Mas na minha forma de entender, isso é muito variável, né? Depende de cada espírito. São possibilidades inúmeras, né? Via de regra, os espíritos que reencarnam já com a situação, né, de provas, de expiação, durante o período que ele está se preparando para reencarnar, durante aqueles 9 meses que está se ajustando ao novo corpo, né, que está adormecido, está de perturbação, se ajustando, ele toma a forma de criança, que a mente dele passa por essa transformação também, sendo criança. Então, se ele desencarna, ele continua durante algum tempo naquela situação. Durante algum tempo não quer dizer que é longo, né? E nem que é curto, vai depender muito do espírito também, né? Ele não recobra, como diz aí, né? Não recobra a lucidez dele, né? Não retoma a lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa. E essa separação está completa de acordo com a vontade, a mente do espírito. Não quer dizer, o corpo não existe mais, já faz séculos que o corpo já se foi, mas ele continua ligado àquele corpo que ele criou.
A mente é que muda, não é a questão da existência física. Alguns espíritos permanecem acreditando que o corpo ainda está com ele. Né? Então, mas eu não conheço essa passagem. Então, mas eu acho que eu já ouvi umas 2 vezes isso, eu não li. Mas essa discussão vem de uma questão assim, acho que o André Luiz mesmo chegou no mundo espiritual, chegou num lugar que tinha muita criança, e daí ele falou, mas ele questionou, por que tem crianças se o espírito já é adulto, o espírito já é velho, o espírito já teve tantas experiências, por que tem crianças? E daí foi esclarecido alguma coisa nesse sentido, mas não sei onde que está. É de se encontrar isso. Nosso lar tem uma parte ali que ele convive com crianças. Eu vou retomar, vou dar uma lida naquele capítulo para ver, eu não lembro que capítulo que é. Se tem alguma informação, né, nessa questão de resultados. Sim. Pode dar uma consultada. Realmente eu não lembro não. Essa questão. Muito bem. 381, 382. Isso. 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade, é natural e correspondente aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. E aí? Repouso, né, durante esse período da infância, quer dizer, ele está realmente ligado a essa situação de infância. Ele está totalmente desligado das experiências enquanto adulto. Então, é uma necessidade, então é natural isso, que ele fica naquela situação. Aí tem uma questão das tendências, né, que nós observamos em qualquer faixa etária, né? As crianças, elas apresentam algumas tendências de outras vidas. Mas pelo que está dizendo aqui, isso não causa sofrimento para ele, é como repouso, né? Então, parece que o que está dizendo aí é que nesse período o espírito ele entra num estado de latência, meio que de dormência, onde as suas capacidades, suas faculdades ficam dormentes, né? Ficam em potência só. E me vem a imagem de uma semente, como se uma semente ela pudesse produzir várias coisas, mas de começo, por um primeiro tempo, ela só consegue produzir um tipo de ramificação. Depois de outro tempo, ela já consegue produzir, como se fosse a semente lá produzindo tudo que vem depois. Pudesse produzir outro tipo de ramificação, de coloração, né, de estruturas, depois de um tempo em que então aí no caso que o corpo, né, ele adquire essas capacidades, esse amadurecimento, para que o espírito possa então se manifestar como ele é, ou já um pouco modificado, conforme as influências que já tenha recebido. É isso. É interessante, né? Conforme a situação, essa questão da infância, ele não sofre, né? Fica com repouso. Mas na questão da limitação imposta por algum estado de deficiência mesmo, né? Ele já sofre, né? Porque a limitação
causa ali sofrimento, né? Por exemplo, o caso que nós estudamos mesmo no título anterior, né? Do constrangimento pela loucura, causa do sofrimento do espírito. Não é a mesma coisa. É um constrangimento diferente. Sim. A 383. Nós já estamos pertinho do nosso horário já, né? Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Essa é boa. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Essa questão aí, ela é muito fundamental, muito trazida nos estudos evangelizadores, né? E com famílias também, né? Com pais e mães. Por que tem a infância? Então, por que a infância? Por que da infância? Por que dessa situação toda da criança nascer tão sem capacidade, tão sem consciência, tão sem reação a tantas coisas, né? E depois ir adquirindo paulatinamente essas capacidades, né? Então, para que ele possa cumprir a finalidade. Esse é um meio, é um recurso adequado para essa fase, para o cumprimento da finalidade do espírito se aperfeiçoar. Ele se torna, então, mais suscetível, mais acessível, mais impressionável, né? E pode receber boas influências. Mas a gente sabe que essa tentativa de ajudar o espírito, ela hoje é muito refletida, né? Porque se tentou ajudar esses espíritos que já manifestavam tendências negativas, né? Se tentou ajudar por meio da força, né? Por meio da proibição, por meio da ameaça, por meio de agressividade, né, e de algum tipo de violência, inclusive, né, e isso não deu certo. Então essa forma de ajudar o espírito tem que ser com um amor mesmo, né, que é um amor, seria um amor como Cristo nos ensinou, porém ele não teve tempo de nos ensinar detalhadamente como é que os pais têm que ser amorosos com crianças. Eu não estou olhando a hora, que hora que você falou que já é, João? 54. 20 e 54. 54. Essa é a última questão ou vai até, parece que é 86? Ela vai até... Desse tópico. A 85 é bem longa. Vai até 85. Vai até 85. 85 é um pouco mais longo, inclusive. Então, eu não sei, depois eu vou até procurar pesquisar qual que é o autor, não sei se é Joana de Ângeles, né? Faz a comparação na questão da educação da criança, que compara com uma argila, né? Modela, que está na infância, é aquele barro mole que você pode modelar mais facilmente. Depois que vai crescendo, vai ficando mais difícil. Depois cada vez mais difícil. Então, na infância é o melhor momento para se orientar a criança para o caminho que você quer dar a ela, né, na educação. Depois dificulta. Então aí falando, né, que é o fim de se aperfeiçoar e nesse período, né, que é a infância, ele está mais acessível às influências, às impressões da própria educação. Então, é um momento certo, né, e tem as fases, aquela que a gente até estuda, né, que inclusive afirmam que os 7 primeiros anos são fundamentais, né, para a formação da personalidade da criança. Parece que fazem até uns cálculos aí, 70% ou 80% da formação está aí nesses primeiros anos.
depois que vai passando, vai ficando cada vez mais difícil. Na adolescência, por exemplo, eles questionam muito se, né, a gente, né? Se a gente está certo no que está dizendo. Até então, o que o pai e a mãe dizem, tudo é mais ou menos aceito. Chega na adolescência, eles começam a questionar, falam, não, peraí, você está errado, né? E assim vai. Então, os primeiros anos é muito importante para a formação. Uhum. Se a gente descuida nesse período, é muito fácil descuidar, porque a gente, às vezes, é muito rígido ou muito flexível, né? Os dois extremos não é bom, né? E acaba que atrapalha na formação da criança. Muito bem. Então tá por tua conta. 20h57. Certo, podemos encerrar. Aí proponho que você faça a prece final, já que eu fiz a de abertura. Tudo bem. Pode ser. Gratidão, Senhor. Gratidão, Jesus, nosso Mestre, pelo seu Evangelho. Gratidão a Allan Kardec, a essa equipe de espíritos que veio trazer essa doutrina, que nos orienta, que nos traz tantas informações, que nos leva a tantas reflexões sobre o nosso caminhar aqui na Terra, que nos auxilia nessa caminhada, nos orientando com a transformação. Que essas informações possam ser úteis de forma a que nós nos transformemos realmente. Nós busquemos nela o caminho para um novo momento em nossas vidas, né? Cada dia nos tornar melhor que o dia anterior. É dito na própria doutrina espírita. Que a gente possa ter uma semana tranquila, serena, que nós possamos caminhar junto com Jesus, que possamos espalhar a paz por onde estivermos. E assim contribuímos também para o nosso próprio mundo e para o mundo de uma forma geral. A sua paz, o seu amor permaneçam entre nós. Que assim seja. Certo.